Eu aprendi a mentir para os meus filhos antes de aprender a mentir para mim mesma. Mãe, eu tô com fome. Eu ouvi aquilo e não pisquei. Não me movi. Fiquei parada do lado de fora daquela padaria, com o vidro embaçado de vapor entre mim e as bandejas de pão. E deixei os olhos ficarem parados num ponto qualquer. Num ponto onde não havia nada, mas era melhor olhar para o nada do que olhar para o rosto do meu filho e não ter resposta. Já já a gente come, meu filho. A mentira saiu fácil. Fácil demais. E isso foi a coisa que mais me assustou naquele momento. Não a fome, não o frio que subia pelo asfalto rachado e entrava pela sola gasta do meu tênis. O que me assustou foi perceber que eu já não sentia culpa ao mentir. Que eu tinha chegado num ponto onde a mentira era mais misericordiosa que a verdade, e que eu havia aceitado isso como parte de mim. Meu nome é Teresa. E naquele dia eu tinha 38 anos, 2 filhos, uma trouxa de roupas amarrada com cinto de calça, porque a alça da mochila tinha arrebentado 3 dias antes, e uma cadeira de rodas velha que cheirava a borracha quente e chiava a cada metro que eu empurrava. Sentada nela, quieta como aprende a ser quem sofre faz tempo, estava minha filha Jéssica, 14 anos. Um tombo besta, uma pedra no chão, uma fratura que o médico do posto disse que tinha curado, mas que nunca curou direito porque a gente não teve dinheiro para o acompanhamento, para a fisioterapia, para os exames que ele falou que eram necessários, mas não urgentes. Urgente era a comida, urgente era o aluguel. E o que era urgente ia sempre primeiro, até que um dia a Jéssica acordou e a perna direita não obedecia mais. Eu nunca me perdoei por isso. Até hoje, não me perdoei. Do meu lado, de pé, com os olhos fundos, de quem não dormia direito faz semanas, estava meu filho Gabriel, 12 anos. Magro de um jeito que me doía olhar, com a camiseta 2 números maior, porque era a única que sobrou depois que a enchente levou o quarto onde guardávamos as roupas. Ele tinha os olhos do pai. Esse era o detalhe cruel. Toda vez que eu olhava para ele de verdade, eu via o Rogério me olhando de volta, e precisava desviar o olhar antes que alguma coisa dentro de mim desabasse. Rogério morreu 18 meses antes daquele dia. Um acidente. Uma sexta-feira de manhã, sol, trânsito normal, a vida seguindo. Ele tinha saído para o trabalho como todo dia, de marmita, de capacete velho, de beijo rápido na minha testa, porque a gente havia brigado na noite anterior por uma bobagem que hoje eu não consigo nem lembrar qual foi. E quando o telefone tocou às 10 da manhã e eu vi que era o número do hospital, eu ainda achei que era engano. Foi o único momento da minha vida que eu quis muito que fosse engano. Não foi. Fratura craniana severa, acidente de moto. Não sofreu, disse a médica, como se isso fosse consolo suficiente para o que viria depois. Não sofreu, mas eu sofri. Sofro até agora, de um jeito sordo, de um jeito que não grita mais, que ficou quieto dentro das costelas como um animal que desistiu de fugir, mas não morreu. Depois do Rogério, veio o banco. A casa era financiada no nome dele. Eu não sabia de tudo. A gente dividia as responsabilidades de um jeito que parecia funcionar enquanto os dois estávamos ali. Ele cuidava dos papéis, eu cuidava da casa e dos filhos. Quando ele foi embora, ficou um buraco nos 2 lugares ao mesmo tempo, e eu não consegui tapar nenhum dos dois. Tentei renegociar. Fui ao banco com os documentos numa pastinha plástica, vestida com a melhor roupa que tinha, cabelo preso. O gerente me ouviu com aquela paciência de quem está apenas esperando a sua vez de falar. Depois me explicou, com palavras grandes e tom de quem sente muito, mas não pode fazer nada, que a situação estava inadimplente faz meses, que o processo já havia sido iniciado, que eu teria um prazo para desocupar. Prazo. Como se a vida tivesse prazo para ser refeita. Saí de lá com a pastinha no braço e andei 4 quarteirões antes de sentar no meio-fio e colocar as mãos no rosto. Não chorei. Eu tinha aprendido, naqueles meses todos, que o choro gastava uma energia que eu não tinha sobrando.
Eu precisava de cada grama de força para o que vinha pela frente. Minha mãe não abriu a porta quando eu fui até ela. Falou através do interfone, com a voz que ela usa quando quer soar firme, mas na verdade está com medo de se comprometer. Teresa, eu queria ajudar, mas o seu padrasto não deixa. Você sabe como ele é. Eu sabia. E eu soube também, naquele momento, que não voltaria mais. Não porque tinha orgulho. O orgulho eu já tinha engolido faz tempo. Mas porque toda vez que eu batia numa porta que não se abria, alguma coisa em mim morria um pouco. E eu precisava guardar o que ainda estava vivo. A irmã do Rogério me ajudou por 3 semanas. 3 semanas que eu trabalhei, limpei, cozinhei, cuidei da casa dela e dos filhos dela, tentei ser útil de todo jeito que cabia. Mas no fim do mês, ela chegou com o rosto fechado e disse que o marido não estava confortável. Que eu entendia, né? Que era difícil para todo mundo. Eu entendi. Peguei as crianças e fui embora. Isso foi 2 meses antes daquele dia na frente da padaria. 2 meses de abrigo municipal que cheirava a umidade e desinfetante, de fila para banho, de noite com barulho de gente que sofre de formas diferentes, mas com a mesma intensidade. Depois o abrigo fechou. Reforma, disseram, sem previsão de reabertura. Saímos com o que cabia nas mãos. E foi assim que acabamos naquela calçada. Eu olhei para o Gabriel naquele momento, com a mentira ainda presa na garganta, e vi que ele sabia. Ele sempre sabia. Era inteligente demais para a idade, esse menino, inteligente de um jeito que às vezes me partia o coração, porque crianças que entendem cedo demais as coisas da vida perdem algo que não se recupera. Ele não insistiu, só deu a mão para a irmã e ficou quieto. E aquele silêncio dele, naquele momento, foi a coisa mais pesada que eu já carreguei. Mais pesada que a trouxa. Mais pesada que a cadeira de rodas. Mais pesada que tudo. A gente andou mais 2 horas. Eu não sabia para onde. Andei porque parar significava sentar no chão e eu tinha medo que, se sentasse, não levantasse mais. O sol já estava descendo quando saímos da área da cidade e entramos numa estrada de barro batido que seguia entre terrenos baldios e propriedades fechadas. Não tinha movimento, não tinha comércio, não tinha nada. A Jéssica não reclamava, nunca reclamava. Ficava na cadeira com o olhar distante, aquele olhar que eu não sabia se era força ou se era ela tendo aprendido como eu, que reclamar não mudava nada. Às vezes, eu me perguntava o que passava na cabeça dela, o que ela sonhava, o que ela queria da vida. E me envergonhava de não saber, de ter me tornado tão ocupada sobrevivendo que deixei de conhecer minha própria filha. O cansaço bateu quando o sol tocou o horizonte. Não foi gradual. Foi de uma vez, como quando a corrente elétrica cai, tudo apaga junto. Minhas pernas ficaram pesadas de um jeito que parecia que tinham sido enchidas de areia. As mãos na alça da cadeira tremiam. A cabeça girava levemente, aquele girar mole de quem não comeu o suficiente em dias demais. Eu parei, olhei para os 2 filhos. E pela primeira vez desde que o Rogério morreu, pela primeira vez de verdade, não de passagem, não como um pensamento que eu afastava rápido, eu pensei, eu não vou conseguir. Não foi um pensamento dramático. Foi quieto. Foi o tipo de coisa que aparece quando a mente para de lutar e começa só a registrar o que é, como um médico que olha para um raio-x e diz o que está vendo, sem emoção, apenas fato. Eu não vou conseguir. O Gabriel me olhou. Mãe, tá bem? Eu abri a boca, fechei, abri de novo. Tô, meu filho. A terceira mentira do dia. Mas antes que eu pudesse dar o próximo passo, antes que eu decidisse para onde ir, ou o que fazer, ou se ainda havia alguma direção que fizesse sentido, eu vi, do lado esquerdo da estrada, quase escondida pelo mato alto que crescia torto dos 2 lados, havia uma porteira, velha, torta, o ferro enferrujado de um jeito que parecia que ela própria havia desistido de funcionar, mas ainda estava de pé por teimosia, ou por falta de alguém para derrubá-la. Do outro lado, no fundo de um caminho de terra, havia uma casa, simples, pequena, com uma luz acesa na janela.
Eu fiquei olhando para aquela luz por um tempo que não sei dizer quanto foi. Tinha algo nela, algo naquela luz amarela, simples, comum, que me puxou de um jeito que eu não sei explicar direito até hoje. Não foi esperança, porque eu já não sabia bem o que era esperança. Foi algo mais primitivo que isso. Foi o instinto de quem está se afogando e vê uma superfície acima da cabeça. Eu empurrei a porteira. Ela abriu com um barulho alto, um rangido comprido, metálico, o tipo de barulho que corta o silêncio do fim de tarde como uma faca. Eu congelei com as mãos no ferro, o coração batendo de um jeito que eu sentia nas orelhas. E foi então que ele apareceu. Saiu da casa devagar, sem pressa, como alguém que não tem medo porque já viu coisa demais para ter medo de visita estranha. Um homem grande, de ombros largos, cabelo grisalho na têmpora, rosto marcado pelo sol de quem trabalha fora. Ele parou na varanda e ficou olhando. Para mim, para o Gabriel, para a Jéssica na cadeira, para a nossa miséria inteira, escancarada ali no meio do caminho de terra, sem enfeite e sem desculpa, e não disse nada. Aquele silêncio durou tempo demais. Tempo suficiente para eu imaginar todas as versões do que viria a seguir. A porta fechando, a voz mandando embora, os olhos desviando para o outro lado, como fazem os olhos de quem não quer se comprometer com o sofrimento alheio. Mas eu estava tão cansada de ter medo antes de ser rejeitada. Então eu respirei fundo, engoli o que ainda sobrava de orgulho, que era pouco, mas ainda doía engolir, e abri a boca. Eu trabalho por comida e um lugar para dormir. Minha voz falhou no meio da frase. Um tremor pequeno, quase imperceptível, mas eu senti e odiei, porque eu não queria aparecer fraca. Eu queria aparecer como alguém que oferecia algo, não como alguém que implorava. Mas o corpo tem sua própria honestidade, e o meu estava exausto demais para mentir. O homem continuou me olhando. 3 segundos, 5, 10. E então ele disse, entra. Só isso, sem pergunta sobre de onde eu tinha vindo, sem desconfiança sobre quem eu era, sem aquela expressão de quem está fazendo um favor enorme e quer que você saiba disso. Apenas uma palavra, curta, direta, dita com a naturalidade de quem abre a porta para uma visita esperada. Entra. Eu não me movi por um segundo. Fiquei esperando o complemento. O mais, o desde que, o olha. Eu preciso avisar que sempre vinha depois, que sempre vinha antes de alguma coisa ruim. Mas não veio nada. Ele apenas desceu os 2 degraus da varanda e caminhou em direção a gente. E quando chegou perto, pegou a alça da cadeira de rodas da Jéssica com as 2 mãos, no mesmo movimento natural de quem faz isso todo dia, e começou a empurrar pelo caminho de terra em direção à porta. E eu fui atrás, com o Gabriel do meu lado, com a trouxa no ombro, com as pernas que não queriam mais andar, mas foram mesmo assim, porque às vezes o corpo entende antes da cabeça que chegou a hora de parar de fugir e começar a confiar, mesmo que por uma noite apenas, mesmo que por uma refeição, mesmo que fosse a última coisa boa antes que tudo voltasse a ser difícil. Eu entrei naquela casa, e alguma coisa em mim, quieta e pequena, como a chama de uma vela que quase apagou, mas não apagou, voltou a respirar. Continua no capítulo 2. Quer que eu escreva o capítulo 2 agora? Nele, Teresa descobre quem é esse homem. Começa a trabalhar na propriedade e os primeiros laços começam a se formar, mas com segredos ainda por revelar. Continue 03 por Desert, capítulo 2. O homem que não perguntava, mas via tudo. Existe uma diferença entre uma casa e um lar. Eu tinha morado em casas a vida inteira. Casas com paredes, com telhado, com porta que fechava e janela que abria. Mas naquela noite, quando entrei pela primeira vez, naquele cômodo simples de chão de cimento e parede de cal amarelada pelo tempo, eu senti algo que as outras casas nunca tinham me dado. Silêncio bom. Não o silêncio vazio do abrigo depois que as luzes apagavam. Aquele silêncio pesado, cheio de respirações de gente sofrendo em camas paralelas, cheio de choro contido e tosse
e criança chamando por mãe no meio da madrugada. Não esse. Era o silêncio de um lugar que estava em paz consigo mesmo. A casa cheirava a madeira e a terra molhada, e a algo que levei um tempo para identificar: feijão cozido. Quando reconheci o cheiro, meu estômago reagiu com uma violência que me envergonhou. Um barulho baixo, involuntário, e eu cruzei os braços na frente do corpo como se pudesse esconder. O Gabriel me olhou. Eu olhei para o chão. O homem, eu ainda não sabia o nome dele, tinha ido à cozinha sem dizer nada, com aquele jeito de se mover que era lento e deliberado, cada passo no lugar certo, como alguém que conhece cada centímetro do próprio espaço e não precisa apressar nada. Ouvi o barulho de panela, de colher batendo em louça, do fogão sendo aceso de novo. Eu fiquei parada no meio da sala. Era pequena. Uma mesa de madeira escura com 4 cadeiras, um armário encostado na parede, uma janela com cortina de algodão desbotada, uma imagem de Nossa Senhora numa prateleira com um copo d'água na frente. No canto, uma poltrona velha com um livro em cima. O livro estava aberto no meio, com um canto de página dobrado como marcador. Aquele detalhe me pegou de surpresa. Um homem que dobra página de livro é um homem que vai voltar para o que estava lendo. Um homem que vai voltar é um homem com continuidade, com planos, mesmo que pequenos, com vida acontecendo. Eu não tinha mais isso. Continuidade. Pode sentar. Ele falou da cozinha sem aparecer. Voz grave, não áspera. O tipo de voz que não precisa de volume para ser ouvida. Eu olhei para as cadeiras, olhei para Jéssica, empurrei a cadeira de rodas até a mesa e me sentei do lado dela, de instinto, como sempre fazia, perto o suficiente para alcançar a mão dela se precisasse. O Gabriel sentou do outro lado, com aquela postura dele de menino que aprendeu a ocupar o mínimo de espaço possível para não incomodar. Isso também me partia o coração, que ele tivesse aprendido isso. O homem voltou com uma panela e 3 pratos. Colocou na mesa com o mesmo cuidado silencioso de tudo que fazia, voltou à cozinha, trouxe uma cesta de pão, pão de forma comum, o de embalagem, mas que naquele momento parecia a coisa mais generosa que eu tinha visto em meses, e uma jarra de água. Então puxou a cadeira e sentou. E só então eu o vi de perto. Ele tinha uns 50 e poucos anos, talvez. Era difícil precisar. O sol envelhece alguns rostos e amadurece outros. E o dele era do segundo tipo. Tinha cicatrizes nas mãos, o tipo que vem de trabalho real, de cerca de arame e enxada e madeira áspera. Uma delas descia pelo lado direito da mão até o pulso, antiga, já lisa. Os olhos eram escuros e fundos, e tinham aquela qualidade estranha de olhos de gente que observa mais do que fala. Ele não estava me avaliando, estava me vendo. Tem diferença. Quem avalia quer saber se você serve. Quem vê quer saber quem você é. Pode comer, ele disse, servindo o prato da Jéssica primeiro. Eu quis dizer obrigada, quis dizer muita coisa. Mas a garganta tinha fechado daquele jeito que fecha quando a emoção é grande demais para caber em palavra nenhuma. Então eu apenas servi o prato do Gabriel, depois o meu, e fiquei olhando por um segundo antes de comer. O Gabriel não esperou. Ele estava com tanta fome que comeu sem erguer o rosto do prato, rápido, a colher batendo no fundo da louça antes que eu tivesse chegado na metade. Eu queria dizer para ele comer devagar, que ia fazer mal, mas eu mesma estava comendo depressa demais para ter moral. A Jéssica comeu devagar, sempre devagar. Era a única das duas que comia com calma, e eu nunca soube dizer se era porque ela tinha mais controle ou porque o corpo dela gastava energia de um jeito diferente desde o acidente. Quando terminamos, o silêncio voltou, mas era diferente daquele da varanda. Esse era um silêncio de depois, de quando as coisas urgentes foram resolvidas e sobrou espaço para as perguntas que ninguém fez. Meu nome é Antônio, ele disse, sem olhar para mim, limpando a boca com um guardanapo de pano. Antônio Ferreira. Teresa, eu respondi. Meus filhos são Gabriel e Jéssica. Ele olhou para os dois.
Acenou com a cabeça levemente, como quem registra uma informação importante. De onde vocês vêm? Da cidade. Pausa. Não tem mais nada lá para a gente. Ele não perguntou mais. Não perguntou sobre o marido, sobre a casa, sobre o que tinha acontecido. Não perguntou se eu tinha alguém, se estava fugindo de alguma coisa, se havia problema de saúde ou dívida, ou confusão. As pessoas, quando encontram alguém em situação como a minha, normalmente fazem uma das duas coisas. Ou desviam o olhar para não se envolver, ou fazem 1000 perguntas que no fundo são formas de julgar. Ele não fez nenhuma das duas. Apenas levantou, foi ao fundo do corredor e voltou com 2 cobertores dobrados. Tem um quarto no fundo, pequeno, mas tem colchão. Eu abri a boca para agradecer e ele levantou a mão levemente, não de forma rude, mas como quem diz, não precisa. E foi para o quarto dele sem mais nada. Eu fiquei sentada por um momento depois que ele saiu. Olhei para os meus filhos, o Gabriel já com os olhos pesados de sono, a Jéssica olhando para a imagem de Nossa Senhora na prateleira com uma expressão que eu não soube ler. Depois olhei para as minhas próprias mãos na mesa. Mãos que trabalharam, que carregaram, que limparam e construíram e perderam e ainda estavam ali. E ali, naquele silêncio de cozinha simples com cheiro de feijão, eu chorei, sem fazer barulho. Aprendi isso faz tempo, a chorar sem fazer barulho, porque o barulho do choro assusta a criança e eu não queria assustar os meus. As lágrimas simplesmente desceram, quentes, e eu deixei. E depois limpei com as costas da mão e levantei, porque amanhã eu precisava trabalhar. Acordei antes do sol, não por alarme. Eu não tinha mais celular. Tinha vendido 3 meses antes para pagar 1 semana no abrigo pago, que era melhor que o municipal. Acordei porque meu corpo havia aprendido, naqueles meses todos, que a madrugada era o único tempo que era meu. O único tempo onde eu podia existir sem precisar ser forte para ninguém. Fiquei deitada por 5 minutos, ouvindo a respiração dos filhos. Gabriel dormia de lado, com a mão embaixo do rosto, do mesmo jeito que o pai dormia. Jéssica dormia de costas, quieta como sempre. Eu me perguntei, não pela primeira vez, se ela tinha dores à noite e não me contava para não me preocupar. Me levantei antes de poder segurar o pensamento. A cozinha estava escura. Encontrei o interruptor por memória, acendi a luz pequena de cima do fogão, não a principal, para não acordar ninguém, e comecei a procurar o que havia para fazer. Na despensa tinha arroz, feijão, fubá, óleo, sal, alguns temperos básicos. Na geladeira velha que zumbia baixinho havia ovos, um pedaço de queijo, leite em garrafa de plástico. Não era abundância, mas era mais do que eu tinha visto em semanas. Comecei o café da manhã, não porque alguém mandou, não porque era parte de algum acordo que tínhamos fechado. A gente não tinha fechado nada, sequer tínhamos conversado direito. Mas eu precisava começar. Precisava fazer alguma coisa com as mãos antes que a cabeça voltasse para os lugares escuros onde ela gostava de ir de madrugada. Quando o Antônio entrou na cozinha às 5h30, a mesa estava posta. Ele parou na porta. Me olhou. Olhou para a mesa. Não disse nada, mas algo no rosto dele mudou de um jeito sutil. Não surpresa exatamente, mas como reconhecimento. Como alguém que vê uma coisa que existia e havia sumido, e agora está de volta. Sentou, tomou o café, comeu o pão com queijo que eu tinha aquecido. Você não precisava, ele disse. Eu disse que trabalhava, eu respondi. Não era figura de linguagem. Ele me olhou por um momento com aqueles olhos fundos. E então, pela primeira vez desde que eu tinha chegado, o canto da boca dele subiu. Não era um sorriso inteiro. Era o começo de um. A horta precisa de água, ele disse, levantando. E a cerca do lado direito está precisando de reparo. Eu cuido da cerca, se você quiser cuidar da horta. Tá bom. Tem luva no galpão. Cuidado com as abobreiras, elas mordem. Ele disse aquilo com um tom sério, e eu levei um segundo para entender que era humor. Tão seco, tão contido, que quase passou em branco. Mas não passou. E aquilo, por razão nenhuma que eu consiga explicar direito, me fez sentir um alívio enorme.
Porque gente que ainda tem humor tem vida dentro. Os dias que se seguiram foram construídos de pequenas coisas. Eu aprendi a rotina da propriedade como quem aprende a andar depois de uma cirurgia, devagar, com atenção em cada passo, sem dar nada como garantido. A horta era maior do que parecia da estrada. Abobrinha, quiabo, maxixe, couve, cebolinha, algumas fileiras de milho no fundo. Antônio plantava o que crescia bem naquele solo, sem vaidade, sem plano grandioso. Plantava para comer e para trocar com os vizinhos que ficavam a alguns quilômetros estrada fora. Ele tinha um sítio de uns 7 alqueires. Criava algumas galinhas, 2 porcos, um cachorro velho chamado Faísca, que dormia na varanda e latia para tudo que se movia, mas nunca mordia nada. A terra era boa. Você sentia isso quando colocava a mão nela, aquela umidade escura e densa de solo que tinha sido cuidado. Mas faltava gente para cuidar. Eu percebi isso nos primeiros dias. A horta estava produtiva, mas desorganizada. Algumas plantas sufocando outras por falta de poda. O galinheiro precisava de cal. Uma parte do telhado do galpão estava com telha solta. E quando chovia forte, entrava água num canto. Eram problemas pequenos, do tipo que se acumulam quando uma pessoa só não consegue dar conta de tudo. Eu fui resolvendo um por um. Não porque ele pediu. Ele raramente pedia. Indicava, com a economia de palavras de quem não gosta de dar ordem, mas também não gosta de ver coisa parada. Uma frase curta, um gesto com a cabeça na direção certa, e eu entendia. O Gabriel começou a segui-lo. Eu vi acontecer aos poucos, com aquela cautela de criança que quer se aproximar, mas tem medo de ser recusada. No segundo dia, ficou observando da porta do galpão, enquanto Antônio consertava a cerca. No terceiro, chegou mais perto e ficou de cócoras ao lado, olhando. No quarto, Antônio passou um arame para ele segurar sem dizer nada, como se fosse o mais natural do mundo. E o Gabriel segurou com aquela seriedade de quem foi confiado com algo importante. Eu vi aquilo da horta, de longe, e precisei me virar de costas. Não conseguia ver meu filho aprendendo a segurar arame com um homem e não pensar no Rogério, no que o Rogério teria ensinado, no que o Rogério nunca ia ensinar. A Jéssica demorou mais. Ela observava de dentro, da janela do quarto, da mesa da cozinha, com aquele olhar que ia longe demais para uma menina de 14 anos. Mas um dia eu a encontrei na varanda e Antônio estava sentado na cadeira de lado com um pedaço de madeira e uma faca de cortar, fazendo aquelas entalhes lentos que homens do interior fazem quando querem ocupar as mãos, e estava contando uma coisa para ela, baixinho, sem drama. Eu não ouvi o que era. Mas a Jéssica estava ouvindo com uma atenção que eu não via nela faz tempo. Naquela noite, antes de dormir, ela me chamou. Mãe, oi meu bem, ele perdeu uma filha. Eu parei de arrumar o cobertor. O que você falou? O seu Antônio. Ele me contou. Ela olhou para o teto. A filha dele morreu com 7 anos, doença no coração. Ele disse que o sítio era dela, que ela adorava ficar na horta, que arrancava cenoura e mordia antes de lavar. Fiquei quieta. Por isso ele mora sozinho, a Jéssica continuou. A mulher foi embora depois. Não aguentou ficar num lugar cheio de lembrança. Mas ele ficou. Disse que não conseguia ir embora. Deitei ao lado dela e ficamos quietas por um tempo. Ele é bom, ela disse por fim, com aquela objetividade de adolescente que ainda não aprendeu a esconder o que pensa. É, eu concordei. E fiquei deitada no escuro pensando num homem que ficou numa terra cheia de dor, porque partir seria perder a última coisa que ainda tinha da filha. Pensando em quanto existe de força nessa teimosia de não ir embora. Pensando que às vezes resistir não parece com coisa de herói, parece com um homem sozinho, envelhecendo numa casa quieta, ensinando criança de estranho a segurar arame, porque é o que ele sabe fazer. Fechei os olhos e dormi de um jeito que não dormia faz meses, sem pesadelo, sem acordar no meio da noite apertando o peito. Apenas dormi. Foi na terceira semana que eu comecei a entender que o problema era maior do que eu imaginava.
Eu estava separando o feijão na varanda quando o carro parou na estrada. Carro bom, daqueles que não combinam com estrada de barro. Um homem desceu, terno escuro, sapato que não era para andar em terra. Abriu a porteira com a familiaridade de quem já esteve ali antes e veio caminhando em direção à casa com uma pasta de couro no braço. Antônio saiu para recebê-lo. Eu fiquei onde estava, mas parei de mexer no feijão. Não dava para ouvir bem. Eles ficaram na beira do caminho, longe o suficiente para que as palavras chegassem como murmúrio. Mas eu sou boa em ler corpo. Aprendi isso na vida. A ler o que as pessoas dizem com os ombros, com a mandíbula, com a forma como plantam os pés no chão. Os ombros do homem de terno eram de quem sabe que tem vantagem. Os de Antônio eram de quem está segurando uma parede que está prestes a cair. A conversa durou uns 10 minutos. Quando o homem foi embora, sem se despedir, sem olhar para os lados, com aquele passo de quem cumpriu uma tarefa no roteiro, Antônio ficou parado onde estava por um momento. Depois entrou na casa sem olhar para mim. Naquela noite, o jantar foi mais silencioso que o normal. O Gabriel tentou contar uma coisa que tinha acontecido com o Faísca e a galinha preta, que ficava fugindo do galinheiro. Mas Antônio respondeu curto, e o menino entendeu e ficou quieto também. Depois que as crianças foram dormir, eu lavei a louça. Ele ficou sentado na mesa com um papel na frente. Não estava lendo, estava olhando. Posso perguntar? Eu disse, de costas para ele, as mãos na água. Silêncio. Você não precisa responder. Continuei. Mas se for coisa que me afeta, eu prefiro saber. Ouvi a cadeira rangendo, o barulho de papel sendo dobrado. Quem era aquele homem? Perguntei. Outro silêncio, mais longo. Advogado de um fazendeiro. Antônio disse por fim. A voz estava calma, mas era aquela calma de superfície que guarda coisa de baixo. Quer essa terra faz anos, já tentou de todo jeito. Agora achou um jeito novo. Eu desliguei a torneira. Me virei. Que jeito? Ele me olhou por um momento como se estivesse decidindo quanto me contar. Tenho uma dívida antiga, ele disse. Do tempo que fiz um empréstimo para cobrir a doença da minha filha. Pausa. Achei que estava resolvida, mas tem um resto que ficou, e agora esse homem comprou a dívida. Se eu não pagar em 60 dias, ele entra com ação para tomar o sítio como garantia. O silêncio que veio depois daquilo foi diferente de todos os outros. Eu fiquei olhando para ele. Para esse homem que havia me aberto a porta sem perguntar nada, que havia dado comida para os meus filhos sem esperar agradecimento, que havia ensinado meu filho a segurar arame e contado para minha filha sobre a menina que arrancava cenoura antes de lavar. E senti alguma coisa se firmar dentro de mim. Não era gratidão, embora fosse isso também. Era algo mais parecido com propósito. Quanto é a dívida? Eu perguntei. Ele balançou a cabeça. Não é problema seu. Quanto é? Ele me olhou, e dessa vez eu não desviei. O capítulo 3 está pronto para ser escrito. Nele, Teresa descobre o valor da dívida, toma a decisão mais difícil da sua vida, e o passado de Antônio começa a revelar segredos que mudam tudo. Continue 03.03, capítulo 3. O que se guarda debaixo da terra. Tem coisas que a gente só consegue dizer no escuro. Não sei explicar por quê. Talvez porque no escuro o rosto do outro some, e sem rosto não tem julgamento, e sem julgamento a verdade fica mais leve de carregar. Talvez porque de noite o mundo inteiro parece mais quieto, e nessa quietude as palavras encontram espaço para existir sem assustar. Antônio me contou o valor da dívida naquela noite. Eu ouvi o número e não pisei. Fiquei olhando para a mesa de madeira escura, para os vincos dela, para a marca de copo que alguém tinha deixado no canto, para os fios do veio da madeira que seguiam paralelos até a borda, e deixei o número pousar dentro de mim antes de responder qualquer coisa. Era muito. Para a vida que eu tinha era uma montanha. Mas eu já tinha aprendido naqueles meses todos que montanha não some se você desviar o olhar, só some se você começa a subir. Você tem alguma coisa guardada? Eu perguntei.
Um pouco. Ele cruzou os braços na mesa. Não o suficiente. Quanto falta? Ele me disse. Eu fiz a conta na cabeça. Rápido, do jeito que aprende a fazer quem viveu anos administrando o que sobrava depois que o essencial comia quase tudo. Soma, subtrai, divide. E no fim, olha para o resultado com aquela frieza necessária de quem não pode se dar ao luxo de entrar em pânico. Eu tenho uma coisa guardada, eu disse. Ele me olhou. Não muito, mas tenho. Respirei fundo. Desde o tempo do Rogério, meu marido, ele tinha um seguro de vida pequeno. A maior parte eu gastei nos primeiros meses, com conta, com os filhos, com tentativa de manter alguma coisa em pé. Mas teve um valor que eu guardei no fundo de um envelope que carrego na trouxa. Jurei para mim mesma que só usava em último caso. Isso é o seu último caso, ele disse. Não era pergunta, era constatação, e havia algo de gentileza nessa honestidade direta. Era, eu corrigi. Mas agora o último caso é esse aqui. Ele ficou quieto por um tempo longo. Ouviu faísca latir lá fora para alguma coisa invisível. Um bicho do mato, provavelmente, ou o vento mexendo na cerca. Depois parar. Teresa! A voz dele foi diferente quando disse meu nome. Mais pesada. Eu não posso aceitar o dinheiro de uma mulher que chegou aqui sem ter onde dormir. Isso não é certo. E o que não é certo, eu disse. E senti minha voz ficar firme de um jeito que me surpreendeu. É um homem perder a terra onde enterrou a memória da filha por causa de agiota com advogado de terno. Ele abriu a boca. Fechou. Você me contou sobre ela, eu continuei. Não diretamente. Foi a Jéssica que me contou o que você contou para ela. A menina que arrancava cenoura antes de lavar. Pausa. Esse sítio é dela tanto quanto é seu. E eu não vou ficar sentada olhando alguém tomar. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros que já tínhamos tido. Era o silêncio de depois que alguém diz uma verdade que não tem como ser desfeita. Antônio olhou para as próprias mãos na mesa, para as cicatrizes, para a marca antiga no pulso direito. Ficou assim por um tempo que não sei medir, e eu deixei. Porque aprendi que algumas dores precisam de espaço para se acomodar antes que a pessoa consiga se mover de novo. Não é suficiente, ele disse por fim. O que você tem mais, o que eu tenho, ainda vai faltar. Eu sei, eu já tinha chegado nessa parte da conta, mas é um começo, e começo é o que a gente tem. Ele me olhou de novo com aqueles olhos fundos, e dessa vez eu segurei o olhar. Você é teimosa, ele disse. Sou, eu concordei. Aprendi com a necessidade. No dia seguinte, acordei antes ainda do normal. Era daquelas madrugadas de céu limpo que o interior tem, e a cidade nunca tem. Escuro de verdade. O tipo de escuro que deixa as estrelas existirem de verdade, sem concorrência de poste ou letreiro. Fiquei na janela do quartinho por um momento, olhando para isso. Para aquele céu absurdo, cheio de pontos brancos, e pensei no Rogério. Ele gostava de estrela. Coisa estranha para um homem simples de cidade grande. Mas ele tinha crescido no interior, perto de Quixadá, e dizia que uma das coisas que ele mais estranhava quando veio para Fortaleza era não conseguir ver o céu direito. Lá em cima tá cheio de coisa bonita, ele dizia, e aqui a gente bota tanta luz que esquece de olhar. Eu costumava rir e dizer que era porque lá em cima não tinha conta de luz para pagar. Ele ria também. Sinto falta do riso dele. Mais do que quase tudo, mais do que a presença, mais do que a companhia. O riso dele era a coisa que tornava os dias suportáveis sem que eu precisasse fazer esforço consciente para isso. Com ele, leveza acontecia. Sem ele, leveza era trabalho. Mas eu estava ali. Ainda de pé, ainda respirando. Isso tinha que contar alguma coisa. Fui à cozinha, abri a trouxa que ficava no canto do quarto e peguei o envelope. Era velho, amarelado nas bordas, com o meu nome escrito no canto em letra do Rogério. Ele havia separado aquele dinheiro ainda em vida, um valor de emergência que guardava sem me dizer. E eu tinha encontrado entre os documentos quando precisei organizar tudo depois do acidente.
A letra dele no envelope me pegou de surpresa toda vez que eu olhava, como sempre pega quando a gente vê a caligrafia de alguém que não está mais. Abri, contei. Era o que eu lembrava que era. Coloquei em cima da mesa. Fui fazer o café. Quando Antônio entrou às 5h30 e viu o envelope, ficou parado na porta. Teresa, já conversei comigo mesma sobre isso a noite toda. Eu interrompi sem olhar para ele mexendo o café. Já ouvi todos os argumentos contrários. Tomei a decisão. Agora tô te dando a oportunidade de agradecer de forma educada e partir para o próximo problema. Silêncio. Depois, o barulho da cadeira sendo puxada. O barulho do envelope sendo pego. Nenhuma palavra. Às vezes, as palavras mais importantes são essas. As que não chegam a existir, mas preenchem o espaço do mesmo jeito. Os dias que se seguiram foram de trabalho e de busca. Antônio foi à cidade 2 vezes naquela semana, de ônibus, porque o caminhão velho que ficava no galpão estava com problema no motor que ele não tinha conseguido resolver sozinho. Voltou com notícias parciais. Havia um caminho legal para contestar parte da dívida. Um advogado do sindicato rural que atendia de graça alguns casos e havia mostrado interesse no dele. Mas o processo levava tempo e o prazo do outro lado não esperava processo. Precisávamos de mais. Foi o Gabriel que trouxe a primeira ideia. Sentou ao lado de mim na varanda uma tarde, com aquele jeito dele de chegar de lado nos assuntos importantes, olhando para o horizonte primeiro, antes de olhar para mim. Mãe, oi, a horta tá produzindo mais do que a gente usa, né? Eu olhei para ele. Tá, dá para vender na feira. Pausa. O seu Antônio me disse que já vendeu antes, mas faz tempo que parou. Disse que sozinho não compensava o trabalho de levar. Olhei para meu filho de 12 anos, com a camiseta 2 números grande e os olhos do pai, falando de logística de produção rural com a seriedade de um adulto. Quando você conversou essas coisas com ele? Eu perguntei. Todo dia, encolheu os ombros. A gente conversa bastante enquanto trabalha. E eu percebi que enquanto eu havia estado tão ocupada sobrevivendo, tão absorta na arquitetura de cada dia, no custo de cada problema, meu filho havia estado construindo uma relação com aquele homem que eu não tinha visto acontecer. Não de forma dramática, não com declarações, da forma real, que é a forma lenta. 2 seres humanos lado a lado, fazendo coisas com as mãos, trocando palavras que não pesam muito, mas somam. É uma boa ideia, eu disse. Ele sorriu. Um sorriso rápido, contido, mas estava lá. Começamos a preparar para a feira na semana seguinte. Eu nunca tinha trabalhado com venda direta, mas tinha observado o suficiente, em feiras, em mercado, nos anos de administrar casa com um orçamento apertado, de saber o preço de tudo e o valor de mais ainda. Sabia o que as pessoas compravam primeiro. Sabia o que ficava para o fim. Sabia que a apresentação importava mais do que achava quem nunca precisou vender nada. Antônio assistia sem interferir, com aquele jeito dele de confiar sem declarar confiança. Foi durante essa preparação que ele me chamou ao galpão. Preciso te mostrar uma coisa. Havia uma caixa de madeira no fundo do galpão, coberta por uma lona velha, encostada na parede de bloco, com um cadeado que ele abriu com uma chave pequena que tirou do bolso. Dentro havia documentos, muitos. Papéis amarelados, escrituras, contratos, fotografias. É tudo que sobrou do meu pai, ele disse. Ele comprou essa terra em 1978. Pagou com o que economizou em 20 anos de trabalho em roça de outro. Pausa. Quando ele morreu, me deixou isso. A terra e essa caixa. Ele pegou um papel dobrado no fundo da caixa. Abriu com cuidado, com aquele cuidado de quem mexe em coisa frágil que já foi manuseada vezes demais. Era uma planta, desenhada à mão, com aquela precisão de quem aprendeu a representar terra no papel antes de existir GPS ou computador. Mostrava os limites do sítio, um córrego, algumas referências de árvore e cerca. E no canto inferior, em letra pequena e firme, havia uma anotação. Eu me inclinei para ler. Área fundo.
não escriturada, ocupação histórica desde 1954. Ver Docimo 7. Olhei para ele. Você leu isso antes? Li. Ele dobrou o papel de volta com cuidado, mas nunca entendi o que significava direito. Meu pai falava nessa área do fundo como se fosse coisa separada, um pedaço que pertencia à família, mas que nunca tinha entrado nos papéis. Eu sempre achei que era conversa de velho, sabe? Coisa de quem guarda memória de posse que não tem documento. E o documento 7? Ele foi fundo na caixa e tirou um envelope pardo, fino. Isso aqui é o que tinha no lugar do documento 7. Abriu. Dentro havia um único papel, manuscrito, que parecia um tipo de declaração ou reconhecimento de posse. Assinado por alguém com um nome que eu não reconheci, com carimbo apagado de uma prefeitura e data de 1961. Mostrei para o advogado do sindicato quando fui na cidade, disse Antônio. Ele ficou com o documento para analisar. Me ligou ontem. Eu o olhei, esperando. Ele disse que se essa ocupação puder ser comprovada com testemunho e outros registros, essa área do fundo pode ser regularizada como usucapião. Isso aumenta a área oficial do sítio. Pausa longa. E muda completamente o cálculo da dívida em relação ao valor da propriedade. O silêncio que se seguiu foi o silêncio de quando as coisas começam a virar. Não de forma dramática, não de repente, mas como quando você está empurrando uma pedra morro acima e de repente o terreno muda levemente e a pedra começa a se mover sozinha, apenas um pouco, apenas o suficiente para você sentir que a direção mudou. Mas precisa de testemunho. Eu disse, precisa. Tem alguém que conhecia seu pai, que viveu aqui nessa época? Tem um senhor, ele assentiu devagar. Seu maneco mora a uns 6 quilômetros. Ele tinha o sítio vizinho ao do meu pai desde os anos 50. Deve ter uns 80 anos agora, mas a cabeça é boa. Só que... Parou. Só que o quê? A gente não se fala faz anos. Ele olhou para a caixa. Depois que minha filha morreu, eu me fechei para muita gente. Devia, cobrei, fiz coisas que não me orgulho. Pausa. Seu maneco foi um dos que eu afastei. Eu deixei aquilo assentar, então disse, você vai ter que ir até ele. Eu sei, e pedir desculpa. Ele ficou quieto. Antônio, eu falei com a voz que uso quando não estou pedindo, que é diferente da voz que uso quando estou ordenando, mas não tão diferente quanto parece. Você já perdeu tempo demais carregando coisa pesada. Peso de luto não precisa incluir orgulho. Ele me olhou com aqueles olhos fundos e eu vi naquele olhar algo que eu reconheci. Porque eu carregava a mesma coisa. A culpa de ainda estar viva quando o Rogério não estava. A culpa de não ter levado a Jéssica ao médico quando a perna começou a piorar. De ter priorizado a conta de água porque o médico podia esperar um mês e a conta não podia. A culpa de ter brigado com o Rogério na noite antes do acidente por uma coisa que hoje nem lembro qual era. E de não ter dito que amava na manhã seguinte porque estava com raiva ainda. A culpa de sobrevivente. Que é o tipo de culpa que não tem lógica, mas tem peso de pedra, e que ninguém de fora consegue tirar porque ela não está no lugar certo para ser alcançada. Está funda, misturada com a identidade, confundida com a própria memória de quem se é. Você não matou sua filha, eu disse baixinho. Ele virou o rosto. E eu não matei o meu marido. Continuei com a voz firme, mas não dura. A gente carrega isso como se fosse culpa, mas não é culpa, é dor. E dor não pede permissão, não avisa, não tem hora. Mas ela não pode ser a razão de deixar tudo que ainda está vivo morrer junto. O silêncio depois daquilo foi longo, longo o suficiente para o sol mudar de posição e a sombra dentro do galpão se mover levemente. Longo o suficiente para o Faísca entrar pela porta entreaberta, dar uma volta e sair de novo sem que nenhum dos dois se mexesse. Por fim, Antônio disse, como você faz isso? O quê? Falar verdade sem torcer a faca. Eu pensei por um momento. Aprendi que faca torcida não resolve ferida, eu disse. Só aprofunda. Ele assentiu, muito devagar,
como quem está concordando com algo que sabe faz tempo, mas ainda não tinha encontrado as palavras. Ele foi até o seu maneco 2 dias depois. Não me contou o que disse, nem o que o velho respondeu. Voltou no fim da tarde com a mesma expressão fechada de sempre, mas havia algo ligeiramente diferente nos ombros. Uma leveza mínima, mas mínima, não é o mesmo que ausente. Ele vai dar o depoimento, Antônio disse, passando por mim na cozinha. Eu não perguntei mais nada, mas naquela noite, quando fui verificar se as crianças estavam dormindo, passei pela sala e vi Antônio sentado na poltrona com o livro no colo. O mesmo livro que estava lá desde a primeira noite, com o canto de página dobrado. Ele estava lendo. Havia voltado para o que estava lendo. Eu fui para o quarto e, pela primeira vez em muito tempo, sorri antes de dormir. Não porque os problemas tinham acabado, não porque havia certeza do que vinha pela frente, mas porque tinha algo que eu tinha esquecido que existia. Algo que a vida vai roubando aos poucos quando fica difícil demais e a gente fica tão ocupado resistindo que para de perceber o que ainda está de pé. A sensação de que as coisas podiam melhorar. Não que iam, não a certeza, só a sensação. E naquela etapa da minha vida, a sensação era o suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo. O capítulo 4 está pronto para ser escrito. Nele, a pressão aumenta, o homem de terno volta com prazo final, a feira acontece com resultado inesperado e uma reviravolta tira o chão de Teresa no pior momento possível. Continue 03 do 6 capítulo 4. Quando o chão some debaixo dos pés. Existe um tipo de cansaço que não é do corpo. O corpo cansa e você sente, nas costas, nas pernas, nas mãos, que ficam pesadas no fim do dia. Esse cansaço tem endereço certo, tem remédio conhecido. Senta, deita, dorme, e de manhã alguma coisa foi restaurada. Não tudo, nunca tudo, mas alguma coisa. O outro cansaço não tem endereço. Ele fica espalhado por dentro, misturado com a respiração. Presente no primeiro pensamento da manhã, antes mesmo de você abrir os olhos. É o cansaço de lutar sem saber se a luta vai dar em alguma coisa. De acordar todo dia e escolher continuar sem ter prova nenhuma de que continuar vale a pena. De segurar o rosto dos seus filhos na memória como uma bússola. Por eles, porque sem essa bússola você sabe que se perderia de vez. Eu carregava esse cansaço naquela manhã de feira. Acordei às 4. O céu ainda era daquele azul escuro que antecede o escuro total, uma cor que não tem nome certo. Fui à cozinha, acendi a luz pequena do fogão e comecei a separar as últimas coisas para levar. Tínhamos colhido na véspera, eu, o Gabriel e Antônio, os 3 juntos pela primeira vez, numa tarefa só. E havia algo naquilo que eu não soube nomear enquanto acontecia, mas que ficou comigo depois. A forma como o Gabriel perguntava e Antônio respondia. A forma como Antônio às vezes olhava para meu filho com uma expressão que ele apagava rápido quando percebia que eu via, mas que eu via do mesmo jeito. Não era substituto. Não era aquela coisa fácil e falsa dos filmes, onde um homem aparece e preenche exatamente o buraco que outro deixou, como se dor tivesse formato fixo e qualquer coisa do tamanho certo coubesse nela. Era outra coisa, era presença, era continuidade, era o fato simples e enorme de que havia um adulto do mundo ensinando meu filho a existir nele. Arrumei os legumes com cuidado, os maços de couve amarrados com tira de folha de bananeira do jeito que Antônio me ensinou, as abobrinhas separadas por tamanho, o quiabo em montes pequenos sobre folha de jornal velho. Tinha também ovos, 12 que a Jéssica havia ajudado a embalar em caixinha de papelão que guardamos das compras da cidade. A Jéssica havia ajudado. Esse detalhe parecia pequeno para quem não sabia o que significava. Para mim, significava tudo.
Significava que minha filha, que havia passado meses olhando para o mundo de um lugar que parecia cada vez mais distante, que havia aprendido a sorrir de um jeito que não chegava aos olhos, havia encontrado alguma razão para participar de novo. Quando eu perguntei para ela o que tinha mudado, ela ficou quieta por um momento. Depois disse: "Aqui tem o que fazer, mãe. Antes não tinha o que fazer." Simples assim. Tão simples que eu precisei engolir o embrulho na garganta antes de conseguir responder. Chegamos à feira às 6 da manhã. Antônio conhecia a logística, sabia onde montar a barraca, quem eram os fiscais, qual era a dinâmica não escrita entre os feirantes que só se aprende com o tempo. Ele cumprimentou alguns com um aceno de cabeça curto, que era a forma dele de ser social. E eu percebi que as pessoas o conheciam, que havia uma história ali que eu não sabia ainda. A barraca ficou pronta em 20 minutos. O Gabriel ficou de pé do lado, sério como um adulto, com uma lista de preços que tinha copiado num pedaço de caderno usado que encontramos no galpão. Eu fiquei na frente. As primeiras horas foram lentas. Feirantes aprendem a leitura das horas da manhã como o marinheiro aprende a leitura do mar. Sabe quando está bom, sabe quando vai encher, sabe quando não vai dar nada. Às 6:30 era cedo ainda. Os clientes chegavam com o café ainda na garganta, olhavam sem comprar. Eu ficava quieta, sem chamar, sem pressionar, apenas presente. Foi uma senhora de cabelo branco que veio primeiro. Parou na frente da couve, pegou um maço, examinou com os olhos de quem entende do que está olhando. "Capricharam no amarrado", ela disse. "A gente aprendeu a fazer direito", eu disse. Ela me olhou. Depois, olhou para o Gabriel, para a lista de preços, para as abobrinhas organizadas por tamanho. "Quanto à abobrinha?" Eu disse o preço. Era justo, nem barato demais para parecer desesperado, nem caro demais para afastar quem precisava economizar. Tinha pensado nisso. Ela comprou 3 abobrinhas, 2 maços de couve e meia dúzia de ovos. Guardou na sacola de pano com aquela calma de quem compra no mesmo lugar faz anos e está avaliando se vai voltar. "Couve tá bonita", ela disse, quase para si mesma, já indo embora. Eu não disse nada. Mas quando ela virou a esquina, olhei para o Gabriel e ele estava tentando não sorrir. Eu também. A manhã foi crescendo. Não foi milagre. Não foi aquela virada dramática de filme onde tudo vai mal e de repente vai tudo bem. Foi o crescimento honesto das coisas reais, que é lento e tem recuo e nunca é uma linha reta. Mas ao meio-dia, quando o movimento começou a diminuir e a gente fez o balanço, o resultado era melhor do que eu tinha esperado. Não era o suficiente para resolver tudo. Estava longe de ser o suficiente para resolver tudo. Mas era real, era nosso. E havia sido feito com as próprias mãos, com a terra que Antônio havia cuidado por anos, com os legumes que eu havia regado e colhido, com a organização que o Gabriel havia ajudado a montar. Antônio ficou olhando para o dinheiro na mão, sem dizer nada por um momento. Depois colocou no bolso com um cuidado que era mais do que o gesto merecia. Era o cuidado de quem está guardando alguma coisa que tem significado além do valor. "Dá para ir mais vezes", eu disse. "Dá. E tenho acordo com o vizinho para vender o excesso de milho quando a colheita vier." Ele me olhou. "Você foi falar com ele?" "Fui ontem, enquanto você estava na cidade." Pausa. Ele aceitou. "Quero o dobro do que vocês costumavam fazer antes." Antônio ficou quieto por um momento. Depois disse, com aquela voz grave e contida: "Você é mais do que eu esperava." Eu não soube o que responder para aquilo. Então não respondi nada. Mas deixei a frase ficar. Deixei ela existir no espaço entre a gente sem precisar ser comentada ou devolvida ou diminuída com modéstia. Às vezes, o maior respeito que se pode ter por uma coisa boa que alguém diz é simplesmente deixar ela ser. A reviravolta veio na terça-feira seguinte. Eu devia ter sentido antes. Tem horas que o dia tem um peso diferente antes de você saber o porquê. O céu está do mesmo azul, o ar tem o mesmo cheiro, mas alguma coisa na espessura de tudo está diferente.
e o corpo registra antes da cabeça entender. Eu estava na horta quando ouvi o carro, o mesmo carro, aquele que não combinava com a estrada de barro. Mas dessa vez não era só um homem, eram 3. O advogado de terno de antes, mais 2 que eu não conhecia. Um mais velho, de chapéu, com aquela postura de quem está acostumado a chegar em lugar e ter as coisas do jeito que quer. E um terceiro, mais jovem, que ficou perto do carro com os braços cruzados e o olhar daquele tipo que você aprende a reconhecer quando cresceu em lugar onde certas figuras aparecem para acompanhar certos homens. Antônio saiu para recebê-los. Eu limpei as mãos na calça e fui também. Ele me olhou com um olhar que dizia: não precisa, mas eu já estava chegando, e o olhar que eu devolvi dizia: precisa sim, e isso foi o suficiente para ele não insistir. O homem de chapéu não se apresentou. Esse tipo não se apresenta. Parte do princípio que você já sabe quem ele é, e se não sabe, vai aprender depressa. Ele ficou olhando para a propriedade com aquele olhar de inventário que me deixou com raiva de um jeito profundo, um jeito que eu reconhecia, porque era o mesmo olhar do gerente do banco quando me disse que o processo de tomada da casa já havia sido iniciado. O olhar de quem já decidiu que a coisa é dele e está apenas aguardando o mundo concordar. Viemos fazer uma proposta, disse o advogado. Tem proposta no papel? Antônio falou antes de eu poder dizer nada. A proposta é verbal por enquanto. Então não tem proposta. O advogado ajustou a pasta. Senhor Antônio, a situação é a seguinte. O prazo para a regularização da dívida está a 22 dias. O senhor não tem como cobrir o valor. Nós sabemos disso. Pausa calculada. O doutor Silvério está disposto a oferecer um valor pelo sítio que cobre a dívida e ainda sobra uma quantia razoável para o senhor recomeçar em outro lugar. O homem de chapéu, o doutor Silvério, ficou olhando para a casa o tempo inteiro, como se a conversa fosse protocolo que ele estava cumprindo, mas o resultado já estivesse decidido. Eu senti o chão começar a sumir, não fisicamente, mas aquele sumir interno, aquele que eu conhecia, o que vinha quando as coisas que estavam sendo construídas ameaçavam desabar, quando o trabalho e a esperança e os dias investidos podiam se desfazer em algo que não controlávamos. Não está à venda, Antônio disse. Com todo respeito, senhor Antônio, não, está à venda. A voz dele não subiu, não ficou agressiva, ficou mais quieta, na verdade. Aquela quietude de pedra que é mais firme do que grito, que não cede porque não tem nada dentro dela que possa ser dobrado. O doutor Silvério finalmente olhou para Antônio de frente, depois olhou para mim. Aquele olhar de avaliação rápida que os homens como ele fazem, que tenta entender em 2 segundos quem você é e quanto você pesa na situação. A senhora é da família? Ele perguntou. Sou do sítio, eu disse. Ele não perguntou mais nada sobre mim, mas continuou me olhando por um segundo mais longo do que precisava, com aquela expressão levemente perturbada de quem encontrou uma variável que não estava no cálculo. Vocês têm 22 dias, o advogado repetiu como quem encerra a reunião. A proposta fica de pé até lá. Foram embora. O carro sumiu na curva da estrada e eu fiquei olhando a poeira que ele deixou, aquela nuvem baixa de terra vermelha que se desfazia devagar, e senti as mãos tremerem, não de medo, de raiva, de uma raiva tão limpa e tão velha que eu quase não a reconheci como minha, de tão enterrada que estava. A raiva de ver alguém chegar no que não é dele e falar sobre ele como se já fosse. De ver homem rico tratar terra de homem pobre como inevitabilidade, como se houvesse uma ordem natural das coisas onde os que têm acabam ficando com o que os que não têm tiveram a ousadia de construir. Eu tinha visto aquilo antes, com a minha própria casa, com um gerente de banco de paciência calculada e palavras grandes, com a irmã do Rogério e o marido dela que não estava confortável, com minha mãe no interfone. O mundo tem uma forma eficiente de fazer as pessoas com menos se sentirem sem direito ao que têm. Eu estava cansada disso, tão cansada.
Antônio estava parado do meu lado, com o olhar fixo na estrada vazia. O advogado do sindicato precisa acelerar o processo do uso capião, eu disse. O processo leva meses, Teresa. A gente não tem meses. Mas se o processo está em andamento, muda o cálculo legal. Pode mudar o que eles podem fazer dentro do prazo. Ele ficou quieto. Você precisa ligar para ele hoje. Eu sei. Pausa. Mas mesmo com tudo isso, ainda vai faltar dinheiro. O que a gente juntou com a feira, mais o que eu tinha, mais o que você deu. Ele balançou a cabeça. Ainda falta. E foi esse o momento em que o chão sumiu de verdade, porque eu sabia que ele estava certo, eu tinha feito a conta, refazia toda noite na esperança de que os números mudassem e eles nunca mudavam. Havia uma diferença, um valor que ficava no final da soma como uma acusação, teimoso, inflexível, indiferente ao quanto a gente havia trabalhado e planejado e tentado. Fui para o quarto, não para fugir. Fui porque precisava de 2 minutos sem que ninguém me visse o rosto. Sentei na beira do colchão, com as mãos no colo e fechei os olhos. Dentro da cabeça, o barulho era ensurdecedor. Não de som, mas de pensamento. Tudo que poderia dar errado se apresentando ao mesmo tempo, se empurrando para a frente da fila, cada um querendo ser o primeiro a ser reconhecido. A imagem de voltar para a estrada. Da Jéssica na cadeira de rodas na beira do caminho de barro, do Gabriel olhando para mim com os olhos do pai, esperando uma resposta que eu não tinha. Fiquei assim, por quanto tempo não sei, até que senti o colchão afundar do meu lado. Abri os olhos. A Jéssica estava lá, não disse nada. Só sentou do meu lado, com aquela quietude que era marca dela, e encostou o ombro no meu, levemente. O peso de um ombro magro de adolescente. Mas era presença. E presença pesa do jeito certo quando é do jeito certo. Fiquei olhando para ela, para o rosto que tinha tanto do Rogério quanto dela mesma, para os olhos que eram castanhos escuros, com um ponto claro perto da pupila, que eu descobri quando ela tinha 3 dias de vida e nunca parei de notar. Para a linha da mandíbula, que era igual à minha quando eu era nova, e não sabia ainda o que a vida fazia com a gente. Vai dar certo, mãe, ela disse. Não com a convicção falsa de quem está tentando convencer, com aquela certeza estranha e firme de quem simplesmente acredita, da forma direta e sem argumento que os jovens às vezes têm e os adultos perdem. Como você sabe? Eu perguntei, com a voz que fica quando você está tentando não chorar. Ela pensou por um momento. Porque até agora deu, ela disse. Cada vez que eu achei que não ia dar, deu. Diferente do que eu esperava, mas deu. Eu olhei para minha filha, para essa menina que havia passado por acidente, por perda, por meses de cadeira de rodas, por abrigo municipal, por estrada de barro, por tudo que eu havia falhado em protegê-la e que ainda conseguia sentar no meu lado e dizer, vai dar certo, com aquela voz de quem realmente acredita. E eu pensei, se ela ainda consegue acreditar depois de tudo isso, quem sou eu para parar de tentar? Não disse nada. Só coloquei o braço em volta dos ombros dela e ela encostou a cabeça no meu ombro. E a gente ficou assim por um tempo, quietas, ouvindo o faísca latir lá fora para o vento. Foi o Gabriel que chegou correndo 15 minutos depois. Bateu na porta do quarto com a força de quem tem notícia urgente. Entrou antes de eu responder e ficou na porta com o rosto vermelho de quem correu e está tentando organizar as palavras mais depressa do que o fôlego permite. Mãe, respirou. O seu Antônio está no galpão. Ele achou uma coisa. Eu me levantei. Que coisa? Ele estava procurando o documento para ligar para o advogado. Aí foi fundo na caixa de madeira e lá no fundo, embaixo de tudo, o Gabriel parou para respirar de novo. Tinha uma coisa que ele disse que nunca tinha visto antes. Disse que precisa que você veja. Eu e a Jéssica nos olhamos. Fui ao galpão. Antônio estava de joelhos na frente da caixa aberta, com uma lanterna pequena que projetava um cone de luz amarela sobre o interior. Quando eu cheguei, ele se levantou devagar e me entregou alguma coisa sem dizer nada. Era um envelope, mais velho que os outros.
O papel estava amarelo, de um amarelo diferente. Não o amarelo do tempo comum, mas o amarelo de décadas. Nas costas, escrito com uma letra que eu não reconhecia, havia uma linha: para quem ficar com a terra, quando precisar. Eu olhei para Antônio. Ele olhou para mim. Você não sabia que estava aqui? Eu perguntei. Nunca tinha chegado tão fundo na caixa. A voz era estranha, não assustada, mas alterada. Como voz de quem está à beira de algo que não sabe ainda o que é. Estava debaixo de tudo, colado no fundo. Eu olhei para o envelope por um momento, depois olhei para os meus filhos, Gabriel na porta do galpão, tenso com aquela tensão de criança que sente que algo grande está acontecendo. Jéssica atrás dele na cadeira, com os olhos fixos no envelope na minha mão. Respirei fundo e abri. O capítulo 5 está pronto para ser escrito. Nele, o conteúdo do envelope revela um segredo que ninguém esperava e que muda completamente o destino de todos. A batalha final pelo sítio acontece e Teresa precisa fazer a escolha mais corajosa da sua vida. Continuo? Continue 03.09, capítulo 5. O que o pai escondeu para o filho que ficasse. Tem coisas que o tempo guarda melhor do que qualquer cofre. Não porque o tempo é seguro. O tempo é tudo menos seguro. O tempo desfaz, corrói, apaga, transforma o que era sólido em pó e o que era nítido em névoa. Mas às vezes, em vez de destruir, o tempo engrossa, aprofunda, transforma uma coisa simples numa coisa densa, numa coisa que carrega o peso de tudo que aconteceu ao redor dela enquanto ela ficava quieta, esperando ser encontrada. O envelope estava nessa categoria. Eu tirei o conteúdo com cuidado. O papel estava frágil nas dobras, ameaçando ceder se eu forçasse, e eu não queria forçar nada naquele momento. Queria abrir devagar. Queria dar ao que estava dentro a oportunidade de existir no ritmo certo. Eram 3 folhas. A primeira era uma carta, escrita à mão, com uma letra de homem velho. Não trêmula, mas larga, com as letras separadas de um jeito que me lembrou de homens que aprenderam a escrever tarde e nunca deixaram o hábito de ir devagar, como se cada palavra ainda fosse conquista. Comecei a ler em voz alta. Não planejei fazer isso. Saiu naturalmente. Talvez porque o galpão estava quieto e os filhos estavam na porta e Antônio estava do meu lado. E aquela carta parecia coisa que precisava de voz para ser real, que ficaria incompleta se ficasse só dentro da minha cabeça. Meu filho Antônio. Se você está lendo isso, é porque precisou. E se precisou, é porque a vida cobrou alguma coisa grande. A vida sempre cobra. Isso eu aprendi cedo, e você vai aprender se já não aprendeu. Quero te contar uma coisa que nunca te contei, porque achei que nunca ia precisar. Achei que a terra ficaria quieta, e a dívida ficaria quieta, e o mundo deixaria a gente em paz. Mas o mundo não deixa a gente em paz. Aprendi isso também. Quando comprei essa terra em 1978, não comprei sozinho. Comprei com um homem chamado Benedito Alves da Cruz. Seu Bené, que você conheceu quando era pequeno e provavelmente não lembra mais. Era meu companheiro de roça desde os anos 50. Trabalhamos juntos, em terra de outro, por quase 20 anos, antes de conseguirmos nossa própria. Quando juntamos o dinheiro, não deu para os dois comprarem cada um o seu. Então, compramos junto. Mas Bené adoeceu antes de assinar os papéis finais. Não era homem de documento. Nenhum de nós era. E quando ele foi embora, a família dele foi embora junto para o sul atrás de trabalho. Disse que um dia voltava para regularizar a parte dele. Nunca voltou. Eu fiquei com a terra toda. Cuidei como se fosse só minha, porque era o que precisava ser feito. Mas não era só minha. A parte de Bené era o fundo, a área que nunca entrou nos papéis. O DOC 7 que você vai encontrar junto dessa carta é o reconhecimento de posse que a gente fez na época, assinado pelos dois, com testemunha. É prova de que a gente comprou junto. Agora vem a parte importante. Bené tinha uma filha. Nasceu antes de ele adoecer. Se ela ainda viver, ou se ela tiver deixado família, a parte do fundo é deles por direito. Não é minha para deixar para você. Nunca foi
Eu guardei isso aqui porque não tive coragem de resolver em vida. Envergonho disso. Mas prefiro que você saiba a verdade do que deixar você carregar uma mentira que não foi sua. O nome da filha de Bené era Eulália. Eulália Alves da Cruz. Quando saíram, foram para o Paraná. Isso é tudo que eu sei. Resolva isso, meu filho. Resolve direito, com o amor de quem te conhece, desde antes de você saber quem era seu pai. Eu parei de ler. O silêncio no galpão era o tipo que pesa, não de tensão, de peso real. O peso de uma verdade que ficou guardada por décadas e agora estava solta no ar, ocupando espaço, sendo respirada por todo mundo ao mesmo tempo. Antônio estava de costas para mim. Eu dobrei a carta com cuidado e olhei para as outras duas folhas. Uma era o documento 7, o reconhecimento de posse que a carta mencionava, com 2 assinaturas e um carimbo de tabelionato de uma cidade pequena, datado de março de 1977. A outra era uma fotografia pequena, preto e branco, desbotada na borda. 2 homens jovens de pé na frente de uma cerca, sorrindo para a câmera com aquele sorriso de quem acabou de conquistar algo enorme. Um deles eu reconheci, não de ter conhecido, de ter visto o rosto repetido no filho que ficou. O outro era Bené. Fiquei olhando para os 2 por um momento. 2 homens jovens, antes de tudo que viria depois, sorrindo na frente da terra que tinham comprado com 20 anos de trabalho de outro. Antônio, eu disse baixinho. Ele não se virou. Antônio, olha para mim. Ele se virou devagar. O rosto estava fechado, não de raiva, mas daquele fechamento de homem que está segurando muita coisa ao mesmo tempo e não sabe ainda o que vai quebrar primeiro se deixar alguma coisa passar. Você sabia de alguma coisa disso? Eu perguntei. De Bené eu sabia. A voz saiu rouca. Lembrava dele vagamente. Um homem grande que ria alto. Meu pai falava nele às vezes, mas parava no meio, mudava de assunto. Eu achei que era saudade simples. E a filha? Nunca ouvi falar. Pausa. Nunca. Eu olhei para as folhas na minha mão. Olhei para a fotografia. Olhei para Antônio. E então, olhei para os meus filhos na porta. O Gabriel com a expressão de quem está entendendo mais do que deveria para a idade. A Jéssica com os olhos na fotografia com aquela intensidade dela que ia fundo em tudo. Isso muda as coisas, eu disse. Não como pergunta. Muda. Ele assentiu, pesado. Se a filha de Bené ainda viver, ou se ela tiver herdeiros, a área do fundo é deles. Não posso usar essa área como parte da minha propriedade para contestar a dívida. A menos que você encontre ela primeiro. Ele me olhou. E explique a situação, eu continuei, e peça que ela assine alguma coisa, cessão, acordo, qualquer coisa que o advogado do sindicato possa usar. Teresa, ela pode estar em qualquer lugar do Brasil, pode ter morrido, pode não saber nada disso, pode não querer saber, pode. Eu concordei com cada coisa que ele disse, mas pode também estar viva, pode querer saber, pode ser pessoa justa que entende o que está em jogo. Pausa. E a gente tem 22 dias, menos agora, depois do tempo que já passou. Antônio ficou olhando para a fotografia por um longo momento. Eulália Alves da Cruz, ele disse, como se estivesse experimentando o nome. Paraná, eu disse. É por onde começar. Naquela noite não dormimos cedo. Sentamos em volta da mesa. Eu, Antônio, o Gabriel, e o Gabriel, que era o que melhor entendia de coisas de internet entre a gente, foi até o celular velho e pré-pago que Antônio tinha para emergências e começou a procurar. Era um celular antigo, a internet era lenta, a tela era pequena. Mas o menino tinha uma paciência metódica que me surpreendeu. Ia de um resultado para outro sem se frustrar, sem pular etapas, com aquela concentração de quem foi criado entendendo que as coisas precisam ser feitas direito ou não adianta. A Jéssica ficou ouvindo da cadeira, fazendo perguntas às vezes. Boas perguntas. O tipo que abre caminhos ao invés de fechar. Antônio ficou quieto no canto por um tempo. Depois se levantou, foi ao fogão e voltou com café para todo mundo sem que ninguém pedisse. Isso era ele. Esse jeito de cuidar sem anunciar. Às 11 da noite,
O Gabriel levantou o rosto do celular. Tem uma Eulália Cruz em Londrina. Pausa. Tem um perfil de rede social. Não é atualizado faz uns 2 anos, mas tem. Olhou para Antônio. Tem uma foto. Ela deve ter uns 70 e poucos anos na foto. Parece. Antônio se levantou e foi olhar. Ficou parado por um tempo longo. Não tem como saber se é ela, ele disse por fim. Não tem, eu concordei. Mas tem que tentar. Tentamos de todo jeito que cabia naquele telefone velho. Mandamos mensagem no perfil. Não recebemos resposta. Perfil inativo, como o Gabriel tinha dito. Procuramos outros nomes associados. O Gabriel encontrou um comentário antigo com o nome de alguém que parecia ser sobrinho. Um Cleiton Cruz, de uma cidade no interior do Paraná. Encontramos um número. Era quase meia-noite. Eu olhei para Antônio. Você liga ou eu ligo? Eu perguntei. Ele pegou o telefone. Discou. O telefone chamou uma vez, 2, 3, 4. Alô? Uma voz grossa de homem que foi tirado do sono. Boa noite! A voz de Antônio estava calma, mas eu conheço calma verdadeira e calma construída, e aquela era construída. Me desculpe o horário. Meu nome é Antônio Ferreira. Eu sou do Ceará. Eu estou procurando uma senhora chamada Eulália Alves da Cruz, filha de Benedito Alves da Cruz. Se o senhor puder me ajudar... A voz do outro lado mudou imediatamente. Ficou menos grossa, mais acordada. Quem? Ele disse. Eulália, filha de Bené. Silêncio. De onde o senhor está falando que conhece esse nome? Antônio me olhou. Eu fiz um gesto com a cabeça. Conta. E ele contou tudo. O pai, a terra, a compra conjunta, a carta guardada por décadas no fundo de uma caixa de madeira. A voz do outro lado foi ficando mais quieta à medida que Antônio falava. Do tipo de quietude que não é desinteresse, é atenção concentrada. Quando Antônio terminou, houve uma pausa. A senhora Eulália é minha avó, disse a voz. Ela está viva. Ela tem 78 anos e a cabeça está boa. Outra pausa. Ela sempre falou que o pai dela tinha uma terra no Ceará. A gente sempre achou que era história de velho. Eu fechei os olhos por um segundo. Não era história, Antônio disse. Os dias que se seguiram foram os mais intensos da minha vida. E eu já tinha vivido dias muito intensos. O Cleiton ligou de volta no dia seguinte, depois de ter conversado com a avó. A dona Eulália queria falar com Antônio diretamente. A ligação durou 40 minutos. Eu não ouvi o conteúdo. Fui para a horta propositalmente para dar espaço. Mas vi pela janela, quando passei 2 vezes, que Antônio ficou sentado o tempo todo com a cabeça levemente inclinada para a frente. Aquela postura de quem está escutando de verdade. Quando ele terminou, ficou na cadeira por um tempo com o telefone na mão. Então me chamou. Ela se lembra do meu pai, disse. A voz estava diferente, não fraca, mas alterada de um jeito que eu não tinha ouvido antes. Disse que ele era o homem mais honesto que ela conheceu na vida, que quando o pai dela adoeceu, o meu pai ficou com ele nos últimos dias, quando a família já tinha ido para o sul porque não tinha mais dinheiro para ficar. Eu fiquei quieta. Ela disse que guarda isso. Ele parou. Disse que a terra nunca foi cobrada porque não era cobrança que precisava ser feita. Eram 2 famílias que construíram junto, e o que era de cada um era o que cada um conseguiu segurar. E a área do fundo? Ela disse que é nossa, que ela assina o que for preciso. Pausa longa. Disse que o pai dela ficaria com vergonha se a terra que ele ajudou a comprar fosse parar na mão de gente que nunca trabalhou nela. Eu deixei isso assentar. Antônio levantou o olhar para mim. E eu vi, naquele rosto de homem que tinha carregado tanta coisa por tanto tempo, algo que eu reconheci imediatamente. O mesmo alívio que eu sentia às vezes, não quando o problema sumia, porque os problemas raramente somem de vez, mas quando a carga fica um pouco mais distribuída, quando você descobre que não estava carregando sozinho, que havia alguém do outro lado do peso que você nem sabia. O advogado do sindicato trabalhou rápido. A dona Eulália assinou a sessão por via cartorial em Londrina, com o Cleiton como testemunha. Os documentos chegaram digitalizados em 2 dias e físicos em 4.
O processo de usucapião, que já estava em andamento, ganhou o respaldo do reconhecimento de posse histórica. E, mais importante, o cálculo legal da dívida em relação ao valor real da propriedade, agora com a área do fundo regularizada, mudou o quadro de um jeito que o Dr. Silvério claramente não tinha previsto. Houve uma audiência rápida, daquelas que não parecem audiência. Uma reunião numa sala pequena com o advogado do sindicato, o advogado do Dr. Silvério e um representante do banco que havia comprado a dívida. Antônio foi. Eu quis ir, mas ele disse que era melhor eu ficar. E dessa vez eu concordei, porque havia diferença entre apoiar e estar no caminho, e eu tinha aprendido a saber qual era qual. Ele voltou no fim da tarde. Eu estava na varanda quando o ônibus parou na estrada e ele desceu. Vi pela postura antes de ver o rosto. Os ombros estavam diferentes, não relaxados. Antônio não era homem de relaxar completamente. Havia uma vigilância constante nele que eu acho que nunca ia embora de vez. Mas havia algo naqueles ombros que não havia antes. Ele subiu o caminho devagar, subiu os 2 degraus da varanda, ficou de pé na minha frente e disse: chegamos num acordo de pagamento que a gente consegue cumprir, com o que a gente tem mais o que vem da feira nos próximos meses. Pausa. A terra não vai ser tomada. Eu abri a boca, fechei. Não era o que eu queria dizer que não saiu. Era que havia coisas demais querendo sair ao mesmo tempo, e elas se empurravam na saída e nenhuma passava. Então ficou só o silêncio. E dentro do silêncio todo o peso daquelas semanas todas. O medo, o trabalho, o envelope no fundo da caixa, a voz da dona Eulália que eu não tinha ouvido, mas que imaginava, Antônio com o telefone na mão, o Gabriel na mesa com o celular velho, a Jéssica com os olhos na fotografia dos 2 homens jovens. Todo esse peso estava ali, naquele momento, e estava ficando mais leve. Antônio, eu disse, quando a voz finalmente voltou. Seu pai era um homem bom. Ele ficou quieto por um momento. Olhou para a propriedade, para a horta, para o galpão, para o galinheiro, para o milho no fundo que começava a espigar, para tudo que havia sido construído e cuidado e quase perdido. E não foi perdido. Era, ele disse, e não disse mais nada, mas o canto da boca dele subiu. Não o começo de sorriso que eu tinha visto antes. O sorriso inteiro, rápido, contido, quase tímido, como sorriso de homem que não lembra muito bem como se faz, mas estava lá. Real e inteiro e presente, iluminando aquele rosto marcado de sol por 2 segundos antes de se recolher de volta. E esses 2 segundos foram suficientes para eu entender uma coisa que eu ainda não tinha colocado em palavra. Que eu não estava mais apenas resistindo, estava pela primeira vez em muito tempo vivendo. O Gabriel me encontrou na horta naquela tarde, quando o sol já estava baixo e a luz ficava dourada daquele jeito que só acontece no fim de tarde do interior. Ele ficou de cócoras do meu lado enquanto eu verificava as abobreiras e ficou quieto por um tempo do jeito dele, chegando de lado no assunto, preparando o terreno antes de plantar. Mãe, oi, você acha que a gente vai ficar? Eu parei com as mãos na folha da abobreira. Olhei para ele. O que você quer dizer com ficar? Aqui. Ele olhou para a propriedade, para a casa, para o galpão. A gente vai ficar aqui? Eu fiquei quieta por um momento. Era a pergunta que eu não tinha me feito em voz alta ainda. Tinha vivido aquelas semanas no tempo presente. Problema que chegava, problema que enfrentava, olho na próxima coisa a resolver, sempre a próxima coisa a resolver. E havia algo de seguro nisso, de protetor, que me impedia de planejar demais o futuro, porque planejar futuro significava apostar, e eu havia sido queimada por apostas antes. Mas meu filho estava me perguntando, e meu filho merecia uma resposta honesta. Não sei ainda, eu disse, mas parei. Olhei para a horta, para a terra úmida entre os dedos, mas quero ficar. Ele assentiu devagar, como quem esperava exatamente isso. Eu também, ele disse, e voltou para o que estava fazendo com aquela capacidade que os filhos têm de dizer a coisa mais importante
e depois seguir em frente como se nada tivesse acontecido, quando, na verdade, tudo aconteceu. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, eu fiquei na varanda. O Faísca estava deitado nos meus pés. Havia decidido um dia desses que eu era pessoa de confiança e havia transferido o posto de companhia noturna de Antônio para mim. O que o Antônio tinha observado com aquela expressão fingidamente ofendida, que era uma das formas dele de fazer humor. O céu estava cheio de estrelas. Lá em cima está cheio de coisa bonita, o Rogério dizia. Eu olhei para cima por um tempo longo e falei com ele, do jeito que falo quando estou sozinha. Não em voz alta, mas do jeito que funciona quando você conheceu alguém tão bem que as palavras não precisam de som para chegar. Eu quase desisti, eu disse para ele. Não uma vez, várias. Mas principalmente naquela noite na estrada, antes de chegar aqui. Eu estava tão cansada, Rogério. Tão cansada de segurar tudo. Pausa. Mas os meninos estão bem. A Jéssica riu hoje, riu de verdade, daquele jeito que enruga o canto dos olhos. O Gabriel tá aprendendo coisa com um homem bom. E eu parei. Eu tô aprendendo que ainda sou gente, que ainda mereço ter lugar no mundo, que a gente não perde o direito de existir só porque perdeu quase tudo. O Faísca se mexeu e encostou mais no meu pé. Eu baixei a mão e cocei atrás da orelha dele. Saudade de você, eu disse. Sempre vai ter saudade. Mas saudade e vida cabem no mesmo espaço. Levei um tempo para aprender isso, mas aprendi. A porta da varanda abriu atrás de mim. Antônio saiu com 2 xícaras de café. Não disse nada. Colocou uma na minha mão, ficou de pé na varanda olhando para o mesmo céu e tomou o café devagar. A gente ficou assim em silêncio por um tempo longo. E foi o melhor tipo de silêncio. O que não precisa ser preenchido, o que já é cheio do jeito que está. O capítulo 6, o capítulo final, está pronto para ser escrito. Nele, o Dr. Silvério faz uma última tentativa. Teresa toma a atitude mais corajosa de toda a história, e a transformação se completa. A mensagem final que fica. Continue 03. 12 capítulo 6. O que fica quando tudo que era para cair, já caiu. Eu aprendi uma coisa sobre recomeço. Ele não tem data marcada, não tem aquele momento limpo de filme onde a música sobe e a câmera abre e você sabe exatamente onde a vida velha terminou e a nova começou. O recomeço real é confuso e silencioso e acontece no meio de uma tarde comum, enquanto você está fazendo uma coisa ordinária, regando a horta, amassando pão, varrendo o chão de cimento. E de repente percebe que está fazendo aquilo sem o peso que carregava antes. Não que o peso sumiu, ele está lá, sempre vai estar, mas ficou diferente. Ficou do tipo que você carrega junto com a vida e não o tipo que carrega no lugar da vida. Eu percebi meu recomeço numa manhã de segunda-feira, 3 semanas depois da audiência, quando acordei, e meu primeiro pensamento não foi como vou resolver o problema de hoje. Foi hoje, preciso podar as couves do canteiro do meio antes que sufoquem as outras. Um pensamento de quem tem plano, de quem está pensando no amanhã da planta, não só na sobrevivência do dia. Fiquei deitada por um momento com aquilo, deixando a novidade desse pensamento existir antes de me levantar. E então me levantei, fui à cozinha, fiz o café, e quando Antônio entrou às 5h30, eu já tinha a mesa posta e estava olhando pela janela para a horta, com aquela mistura estranha de paz e propósito que eu havia perdido tanto tempo atrás que quase não reconhecia mais. Dia bom? Ele perguntou sentando. Tá parecendo que sim, eu disse. Ele pegou a xícara, me olhou por cima da borda e não disse mais nada, porque Antônio havia aprendido, ou talvez sempre soubesse, que algumas coisas ficam melhores sem comentário. Foi numa quinta-feira que o Dr. Silvério voltou. Eu estava no galpão separando sementes quando ouvi o carro. Reconheci o som antes de ver. Aquele motor diferente, aquele silêncio de carro caro em estrada de barro que chamava a atenção justamente pelo quanto não pertencia ali. Desta vez, ele veio sozinho, sem advogado, sem o homem de braços cruzados. Só ele, o chapéu e a pasta de couro que parecia ter sido criada junto com ele.
tão parte da imagem que eu não conseguia imaginá-lo sem ela. Antônio saiu para receber. Eu vim atrás. Não porque precisava, porque quis. O doutor Silvério nos olhou quando chegamos. Primeiro Antônio, depois eu. E havia algo diferente nesse olhar desta vez. Não a arrogância calculada de antes. Algo mais próximo de avaliação real, do tipo que acontece quando um homem acostumado a vencer encontra uma situação que não saiu como planejado e precisa entender por quê. Vim conversar, ele disse. Pode conversar, Antônio respondeu. O doutor Silvério olhou para mim por um momento, como se estivesse decidindo se eu ficava ou saía. Então, deve ter concluído que não valia a pena pedir, porque desviou o olhar e foi direto ao ponto. O acordo que vocês fecharam com o banco é válido, ele disse. Meu advogado confirmou. Não tenho como contestar dentro da lei. Sei, disse Antônio. A área do fundo também está sendo regularizada. Isso não estava no meu cálculo. Uma pausa breve, quase imperceptível. O tipo de pausa de homem que não está acostumado a admitir que errou um cálculo. A terra não vai ser tomada. Sei disso também. O doutor Silvério ficou em silêncio por um momento. Olhou para a propriedade, para a horta, para o galinheiro, para o milho no fundo. E desta vez, o olhar era diferente do da primeira vez. Não era mais o olhar de inventário, de quem está medindo o que vai ser seu. Era outro olhar, mais difícil de nomear. Vim fazer uma última proposta, ele disse. Não de compra. Abriu a pasta, tirou um papel. Parceria. A terra continua sua. Eu entro com capital para expandir a produção. Vocês ficam com 60% do resultado. Eu olhei para o papel, depois para ele, depois para Antônio. Antônio estava olhando para o doutor Silvério com aquela expressão que eu havia aprendido a ler, fechada na superfície, processando embaixo. Por quê? Eu perguntei. O doutor Silvério me olhou. A senhora? Por que agora? Por que parceria agora? Quando antes só queria tomar. Ele ficou quieto por um momento. E então, pela primeira vez desde que eu o tinha visto, o rosto dele mudou de um jeito que parecia involuntário, como quando uma máscara escorrega 1 centímetro sem que a pessoa perceba. Meu pai perdeu a terra dele quando eu tinha 12 anos, ele disse. A voz estava diferente, mais plana, sem o tom de negociação. Dívida. O homem que comprou não ofereceu parceria, não ofereceu nada. Pausa. Eu me tornei o homem que comprava as dívidas porque jurei que nunca ia ser o homem que perdia. O silêncio depois daquilo foi pesado, de um jeito que eu não esperava. Porque eu conhecia aquela história. Não os detalhes, mas a lógica dela. A lógica de quem foi machucado e construiu em cima da dor uma armadura que com o tempo foi ficando tão pesada que a armadura virou a pessoa. Eu havia visto aquilo no espelho por meses. Havia sentido aquilo nas próprias costelas. Não era desculpa para o que ele havia tentado fazer, mas era verdade. E verdade merece ser reconhecida mesmo quando não muda o que precisa ser respondido. Olhei para Antônio. Ele me olhou de volta. Não precisamos de palavras. Havia semanas que a gente havia construído um vocabulário próprio de olhares e silêncios, do tipo que se forma entre pessoas que trabalham lado a lado e passam por coisa difícil junto. Ele balançou a cabeça levemente. Não era o sim definitivo, era o você decide. Eu olhei para o doutor Silvério. Vou ser direta, eu disse. O senhor chegou aqui querendo tomar o que não era seu. Isso não tem justificativa que resolva. Mas o senhor também está aqui agora, do senhor livre, com uma proposta diferente. Isso conta alguma coisa. Ele me olhou sem piscar. A proposta vai para o advogado do sindicato para análise. Se os termos forem justos de verdade, não no papel de verdade, a gente conversa. Pausa. Mas precisa entender uma coisa. Essa terra não é investimento, é história de família. É memória de gente que trabalhou 20 anos para ter o que tem. Qualquer acordo que venha precisa respeitar isso, ou não vai ter acordo. O doutor Silvério ficou me olhando por um tempo longo. Então, fechou a pasta. Vou mandar os termos por escrito, ele disse. E foi embora.
Desta vez, quando o carro sumiu na curva e a poeira vermelha se desfez no ar da tarde, eu não senti raiva. Senti algo mais próximo de cansaço resolvido. O cansaço de depois que uma tensão que durou tempo demais finalmente, começa a afrouxar. Antônio ficou do meu lado. Você acredita nele? Ele perguntou. Não completamente, eu disse. Mas acredito que ele estava falando verdade sobre o pai dele. E acredito que o advogado do sindicato é bom o suficiente para garantir que qualquer papel que a gente assine proteja o que precisa ser protegido. Ele ficou quieto. Você aprendeu a negociar, ele disse. Aprendi a sobreviver, eu corrigi. Negociação é consequência. A resposta da dona Eulália chegou por carta. Não por e-mail, não por mensagem, por carta física, escrita à mão, em papel de carta com florzinha discreta no canto, que o carteiro deixou numa manhã de sol com aquele jeito de carteiro de interior que conhece todo mundo pelo nome e às vezes comenta o remetente antes de entregar. A letra era grande e irregular, de pessoa idosa que ainda escreve com cuidado, mas para quem a caneta já não obedece tão bem quanto obedecia. Li 2 vezes antes de conseguir processar. Antônio, filho, escrevo assim porque você é filho do Geraldo, e o Geraldo era como irmão do meu pai, então você é como filho para mim mesmo sem nunca termos nos visto. Meu pai me contou da terra antes de morrer. Não com detalhes, ele não era homem de detalhe, mas contou que havia deixado a parte dele com o Geraldo porque não havia jeito melhor. Disse que o Geraldo era homem de palavra e que um dia se acertaria. Demorou mais do que meu pai esperava, mas acertou. Já assinei os documentos que o advogado mandou. A parte do fundo é sua, filho. Não porque eu estou doando, porque sempre foi sua. Só estava esperando ser reconhecida. Uma coisa eu peço. Se um dia você puder, plante uma mangueira no fundo. Meu pai adorava manga. Era a fruta preferida dele. E eu nunca comi manga depois que ele foi embora, que não me lembrasse dele em todo mordida. Se tiver uma mangueira nessa terra, vai ser como se uma parte dele voltou. Com carinho de quem nunca te conheceu, mas te conhece mesmo assim, Eulália. Eu li a carta para Antônio naquela noite, na mesa depois do jantar. Quando terminei, o silêncio foi do tipo que enche o peito. Gabriel estava com os cotovelos na mesa, o queixo nas mãos, olhando para Antônio, com aquela expressão atenta que era a marca dele. Jéssica estava com as mãos no colo, quieta. Antônio ficou olhando para a mesa por um tempo. Então, levantou. Foi até a janela. Ficou lá com as costas para a gente, olhando para o escuro lá de fora, e eu deixei, porque tinha aprendido que Antônio precisava de espaço para sentir as coisas sem plateia, da mesma forma que eu precisava às vezes. Depois de um tempo, ele voltou, sentou, dobrou as mãos na mesa. Amanhã de manhã, ele disse olhando para o Gabriel, você me ajuda a escolher o lugar certo para plantar uma mangueira? O Gabriel ficou um segundo quieto. Depois sorriu. Não o sorriso contido e rápido que era o habitual, mas um largo, genuíno, que abriu o rosto inteiro e fez aparecer a covinha do lado direito que era igual à do Rogério. Ajudo sim, ele disse. A mangueira foi plantada numa manhã de sábado. Escolhemos o lugar no fundo do sítio, onde a terra era mais úmida e havia sombra boa de outra árvore mais velha do lado. Eu, Antônio e os 2 filhos. O Faísca ficou circulando em volta, com aquela curiosidade de cachorro que precisa entender tudo o que acontece no território dele. A Jéssica não podia ajudar a cavar, mas ficou na cadeira do lado, dando instruções sobre a profundidade do buraco, com uma autoridade que ninguém havia pedido, mas ninguém questionou. E havia nisso uma alegria pequena e perfeita que eu guardei no lugar onde guardo as coisas que não quero esquecer. Quando a muda estava plantada e a terra fechada ao redor, ficamos em volta olhando. Era pequena, uma muda fina, de pouco mais de 1 metro, com as folhas jovens daquele verde intenso que as plantas novas têm antes de aprenderem a economizar cor. Vai levar anos para dar fruta, Antônio disse. Vai, eu concordei. Pode ser que eu não veja. Olhei para ele. Ou pode ser que veja, eu disse. A gente nunca sabe o que vai ter tempo de ver. Ele ficou olhando para a muda por um momento. É verdade, ele disse.
E havia algo nessa concordância simples, nesse é verdade dito por um homem que havia passado anos vivendo como se o futuro não fosse para ele, como se ele fosse apenas o guardião do passado e não alguém que tinha direito de plantar árvore de fruta longa. Havia algo naquilo que foi para mim o momento em que entendi que tínhamos chegado em algum lugar. Não o destino, não o fim, mas um lugar real, com chão firme embaixo dos pés. Uma tarde, uns dias depois, a Jéssica me chamou. Eu estava na varanda costurando um rasgão na calça do Gabriel. Costura grossa, de quem aprendeu por necessidade e não por gosto, mas que segurava. Quando ela saiu pela porta com aquela expressão que eu conhecia, a de quando ela tinha pensado em alguma coisa por tempo suficiente e tinha decidido falar. Sentou do meu lado, ficou quieta por um momento, olhando para o horizonte. Mãe, oi, eu quero estudar. Eu baixei a costura. Olhei para ela. Fisioterapia, ela continuou. Eu fiquei pensando bastante sobre a minha perna, sobre o que o médico disse lá atrás, que nunca a gente teve dinheiro para fazer direito. Pausa. Eu não sei se a minha perna vai voltar completamente. Pode ser que não volte. Mas eu quero entender o corpo, quero entender o que aconteceu comigo e o que acontece com outras pessoas. Quero poder ajudar. Eu fiquei olhando para minha filha, para essa menina de 14 anos que havia passado por tudo que havia passado e estava sentada na varanda de um sítio no interior do Ceará, me dizendo o que queria ser, não o que achava que podia ser, o que queria. Vai ter que estudar muito, eu disse. Eu sei. Vai ter que fazer Enem, vai ter que ir para a cidade, para a faculdade, provavelmente. Eu sei, mãe. Ela me olhou com aquela paciência levemente exasperada de adolescente, ouvindo o que já considerou. Eu sei o que vai ter que fazer. Eu tô te dizendo o que eu quero, o como a gente descobre junto. Eu fiquei quieta por um segundo, e então senti alguma coisa quente subir no peito. Não choro exatamente, mas o antecessor do choro, aquele calor que vem quando a emoção é grande demais para ficar contida, mas pequena demais para precisar sair, porque a Jéssica havia dito a gente descobre junto. Não você descobre para mim, não eu preciso que você resolva. A gente, junto. Minha filha havia aprendido naquele sítio, naquelas semanas todas, a mesma coisa que eu havia aprendido, que as coisas pesadas ficam mais leves quando distribuídas, que pedir ajuda não é fraqueza, que junto é sempre mais forte do que sozinho. Tá bom, eu disse, e era tudo o que precisava ser dito. Teve um momento numa tarde de chuva de outubro que ficou gravado em mim de um jeito que eu sei que vai ficar para sempre. A chuva tinha chegado rápido. Uma daquelas chuvas do interior que não avisam, que transformam o céu de azul em cinza em 15 minutos e chegam fortes e quentes e cheirosas, com aquele cheiro de terra molhada que é um dos cheiros mais honestos que existem. A gente tinha corrido para dentro, eu, Antônio, o Gabriel, a Jéssica. O Faísca tinha entrado junto e ficado deitado do jeito que era proibido, dentro de casa, mas que ninguém estava disposto a enforcement de regra com aquela chuva. Ficamos na sala. Antônio foi buscar café. O Gabriel ficou na janela olhando a chuva com aquele fascínio de menino que cidade nunca deixa ter. Chuva em cidade é inconveniente. Chuva em terra aberta é espetáculo. A Jéssica estava com um caderno no colo, estudando qualquer coisa. Aquela concentração dela que fechava o mundo externo como uma porta. E eu fiquei sentada na poltrona. A poltrona do Antônio, com o livro dele ainda na mesinha do lado, com o canto de página dobrado que ele nunca desfazia, porque quando terminava um livro, começava outro com o mesmo canto dobrado. Como se o marcador fosse sempre o mesmo, mas a história fosse sempre nova. Fiquei olhando para aquela sala, para a imagem de Nossa Senhora no prateleira com o copo d'água, para o barulho da chuva no telhado, aquele barulho de tambor suave e constante que a chuva em telhado de zinco faz e que é diferente de todo outro barulho do mundo, para o Faísca dormindo no canto com a consciência tranquila de quem não vai ser repreendido, para o meu filho na janela, para a minha filha no caderno,
para Antônio na cozinha com o barulho de xícara e de café. E pensei, isso é lar, não a casa, não as paredes, não o endereço ou o documento ou a escritura que estava sendo regularizada. Isso, esse momento, essa chuva, esse barulho, essa gente. Lar não é onde você nasce e não é onde você é feliz o tempo todo, porque nenhum lugar vai ser feliz o tempo todo, e quem promete isso está mentindo. Lar é onde você pode ser quem você é, com todo o peso que você carrega, e ainda assim, sentir que tem lugar para você ali. Eu havia perdido a casa, mas havia encontrado o lar. E a diferença entre as duas coisas era tudo. Antônio voltou com o café, distribuiu as xícaras, para mim primeiro, depois para o Gabriel que veio da janela, depois tentou dar para a Jéssica que levantou um dedo sem tirar os olhos do caderno, que era o jeito dela de dizer um segundo, e Antônio esperou com a xícara na mão, com aquela paciência que era uma das coisas mais fundamentais nele. Quando ela finalmente olhou e pegou a xícara, disse, obrigada sem cerimônia. Ele assentiu e sentou na cadeira da mesa. Ficamos assim, os quatro em silêncio com o café, com a chuva no telhado, com o faísca proibido no canto. E então o Gabriel disse, para ninguém em específico, que dia bom, simples assim, nenhum drama, nenhuma ironia, só a constatação direta e honesta de uma criança que havia aprendido que dias bons não precisam ser perfeitos, que o bom pode estar no ordinário se você souber olhar para ele. Eu olhei para ele. Ele estava olhando pela janela de novo para a chuva. Antônio estava olhando para a xícara. E eu pensei, Rogério, você precisava ver isso. Você ia adorar esse menino que você criou. A saudade foi por um segundo uma faca, mas logo depois ficou quente, do tipo bom. Do tipo que fica quando a pessoa que você amou deixou coisas no mundo que continuam existindo, gestos, jeitos, sorrisos, um menino de 12 anos na janela da chuva, dizendo que dia bom com a voz que ficou entre a de criança e a de homem. É um dia bom, eu confirmei, e tomei o café. Preciso contar uma última coisa antes de terminar. Semanas depois, quando o acordo com o banco estava sendo cumprido e a área do fundo estava em processo de regularização e a proposta do Dr. Silvério havia voltado revisada com termos que o advogado do sindicato havia aprovado com ressalvas que a gente havia negociado e ele havia aceito. Depois de tudo isso, num dia comum de semana, eu encontrei o Antônio no galpão com a caixa de madeira aberta na frente. Ele estava olhando para a fotografia. Os dois homens jovens na frente da cerca. Fiquei na porta sem entrar. Observei. Depois de um momento ele levantou o olhar e me viu. Não se fechou. O que era diferente do que teria feito semanas atrás. Apenas ficou me olhando por um momento, com aquela expressão que eu havia aprendido a ler como pode entrar. Entrei. Fiquei do lado dele, olhando para a fotografia. Você parece muito com ele, eu disse. É o que todo mundo dizia. Pausa. Nunca gostei muito de ouvir isso quando era mais novo. Ficava com raiva. Queria ser meu próprio homem. Não cópia de ninguém. Ele olhou para a foto por mais um tempo. Hoje eu acho que é o maior elogio que eu podia receber. Eu não disse nada. Teresa. Você nunca me perguntou o que eu esperava quando abri a porteira para você. Eu olhei para ele. O que você esperava? Ele ficou quieto por um momento. O silêncio de quem está procurando a palavra certa, não a palavra bonita. Nada, ele disse. Eu não esperava nada. Eu vi uma mulher com 2 filhos na beira de uma estrada e abri a porta porque meu pai teria aberto a porta. Pausa. Mas o que aconteceu depois? Ele dobrou a fotografia com cuidado e a colocou de volta na caixa. O que aconteceu depois não foi o que eu esperava porque eu não esperava nada. E às vezes as melhores coisas são as que chegam quando você não está esperando, porque você já tinha parado de esperar. Eu deixei aquilo assentar. Você parou de esperar? Eu perguntei. Faz anos. E agora? Ele fechou a caixa. Olhou para mim. Agora eu acho que vou tentar de novo. E havia tanto naquelas 6 palavras, tanto de vida reaberta, de homem que havia se fechado por luto,
e estava encontrando com cuidado e sem pressa a borda da porta de volta, que eu precisei olhar para o outro lado por um segundo antes de conseguir responder. Eu também, eu disse. Simples assim, verdade assim. Tem uma versão da minha história que começa com perda. Com marido que morreu numa sexta-feira de sol. Com filha que ficou numa cadeira por falta de dinheiro para tratamento. Com casa tomada por banco. Com mãe que não abriu a porta. Com 2 semanas de estrada antes de chegar numa porteira enferrujada na beira de um caminho de barro. Essa versão é verdadeira, mas tem outra versão também, que começa com uma mulher que não desistiu, que mentiu para os filhos sobre a fome porque a verdade teria sido destruidora e a mentira foi misericordiosa, que chegou na beira de uma terra alheia, sem nada além das mãos, e se ofereceu para trabalhar, porque era o único verbo que ainda sabia conjugar direito, que encontrou um homem que havia fechado as janelas da vida e foi, sem saber que estava fazendo isso, abrindo elas de volta, que descobriu uma carta no fundo de uma caixa de madeira e viu nela não apenas documento legal, mas a prova de que o mundo tem, guardado nos lugares mais fundos e inesperados, o tipo de justiça que não precisa de tribunal. Que plantou uma mangueira para uma mulher de 78 anos em Londrina, que nunca ia ver a árvore, mas que ia saber que ela estava lá. Que viu a filha sentar na varanda e dizer: "Eu quero ser fisioterapeuta", com a voz de quem tem futuro. Que viu o filho olhar pela janela da chuva e dizer que dia bom com os olhos do pai e o coração próprio. Essa versão também é verdadeira. E é essa que eu escolho carregar. Se você está lendo isso de um lugar de escuridão, se você está naquela estrada de barro, com o peso que não para de crescer, com os pés que não querem mais andar e a cabeça que já começou a fazer aquelas contas que não fecham nunca, eu preciso te dizer uma coisa. Não que vai ficar bem, não sei isso, não tenho como prometer, mas vou te dizer o que aprendi. A força não é a ausência do medo. É dar o próximo passo com o medo do lado. É empurrar a porteira mesmo com as mãos tremendo. É oferecer o que você tem, mesmo que seja só trabalho, só presença, só a teimosia de não ir embora, quando parece que não tem nada sobrando para oferecer. A dignidade em resistir. A coragem enorme no ato simples de acordar de manhã e escolher tentar de novo. Não porque você tem certeza que vai dar certo, mas porque os seus filhos estão te olhando, porque alguém plantou uma semente antes de você chegar e cabe a você regar, porque existe uma versão da sua história que ainda não foi escrita e que só você pode escrever. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa ser forte um momento de cada vez. Um passo, uma porteira, uma xícara de café numa manhã de chuva. É suficiente, sempre foi suficiente, e quando parecer que não é, quando o chão sumir e o peso crescer e a voz dentro da cabeça começar a dizer que chegou no fim, lembre que eu estava naquela estrada de barro e que do outro lado da porteira enferrujada havia uma luz acesa. Sempre tem uma luz acesa, você só precisa continuar andando até encontrá-la. Não perdi tudo de uma vez, perdi aos poucos. E recuperei da mesma forma, aos poucos, com as mãos, com o tempo, com gente que apareceu quando eu já não esperava mais ninguém. E foi assim que aprendi que recomeço não tem data, tem escolha. Teresa Fim.